Estou colocando aqui. Vocês viram que eu estou colocando, né, gente? As aulas estão gravadas tanto na própria aba de conferências, mas lembrem-se que elas só duram por 15 dias, ok? Mas aí, o que eu fiz? Eu baixei a gravação e coloquei no YouTube. Então, eu também estou vinculando o link na parte lá de módulos e tal. Então, tá dando certo, né? Mas, conforme combinado, eu não estou esquecendo. Hoje nós temos 20 pessoas em sala, hein? Eu estou monitorando aqui a adesão em sala de aula, né? Conforme combinado não sai caro, né? E aí a gente... Espera um minutinho só, pessoal. Tá tudo bem? Tem alguma coisa? Enfim. Vamos lá, gente. Na aula passada, então, a gente finalizou a Revolução Francesa. Eu até utilizei um preze que eu tenho aqui, que eu dou em outra faculdade, em outra aula, para introduzir aqui mais ou menos o assunto para vocês. E a gente finalizou, entendemos aí o que aconteceu na Revolução Francesa como um exemplo, né? Deixe isso bem claro na cabeça de vocês. É um exemplo. O que aconteceu na França, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra, aconteceu em Portugal, aconteceu na Espanha, né? Essas mudanças que normalmente elas vão acontecendo quase que em cadeia, porque é como se um estado, né, ficasse sabendo o que o outro estado está fazendo, o que está acontecendo, quais são as mudanças que estão sendo geradas aí, e um vai influenciando o outro, né? E as ideias iluministas, elas correram aí na Europa muito rápido, né? Então, todos aqueles ideais que a gente viu de liberdade, igualdade, fraternidade, eles influenciaram outros países, inclusive o próprio Brasil, né? A tentar questionar aquele modelo até então vigente, né? O modelo até então vigente, como vocês já sabem, que era a monarquia absolutista, que era prevalecente em quase todos os países, tinha, então, como ordem o soberano, ele era o rei soberano, ninguém mandava nele, né? Não tinha nada acima dele, que não fosse as suas próprias vontades, talvez Deus, né? Representado pela igreja. Mas, tirando isso, a gente não tinha, então, uma Constituição, a gente não tinha leis, né? Tudo que o rei queria, ele colocava ali da forma que ele queria, não tinha uma obediência ao parlamento, e por aí vai. Então, a gente viu que o grande movimento da Revolução Francesa foi justamente questionar, repito, como exemplo a Revolução Francesa, mas a gente viu, né, a independência dos Estados Unidos em relação ao governo inglês, né, como exemplo. Aqui no Brasil mesmo, quando a gente tem os movimentos separatistas, falando nisso, já que a gente, né, está falando disso, ontem foi o dia do Tiradentes, um dos grandes representantes da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, para quem não sabe, aconteceu em qual ano? Quem sabe? Fala rápido, se alguém souber. Ninguém sabe. Deixa eu só ver aqui que tem mensagens para baixo. Ninguém sabe qual foi o famoso ano da Inconfidência Mineira? Agora já deu tempo para vocês olharem na internet. (1789), né, Mayara? 1789 foi o início de quê? O que a gente estudou na semana passada? O mesmo ano que deu início à Revolução Francesa. Olha que interessante, vocês sabiam disso? Eu acho o máximo, né? Essas referências, né? Então, ou seja, o movimento, ele estava acontecendo. As ideias iluministas estavam, assim, dissipadas quase que no mundo todo. Então, se na França começou a Revolução Francesa, no Brasil, a gente não chegou a conseguir grandes vitórias, mas teve a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que são movimentos
separatistas, que tinha como ideal o quê? Separar o Brasil da metrópole que até então era Portugal, né? Ou seja, várias ideias começaram a circular nos diversos países. Então, é muito importante vocês entenderem esse movimento, quase que um movimento mundial de questionamento àquele poder absoluto do rei, né? Aquele poder acima de tudo. Então, aqui no Brasil, eu também começou a questionar, poxa, por que a gente tem que comercializar somente com Portugal? Por que eu não posso adquirir ou vender os meus produtos, os oligárquicos, né? Os grandes oligárquicos do país? Por que eu não posso vender os meus produtos para quem eu quiser? Afinal, está rolando uma ideia lá na Europa de liberalismo. Você já ouviu falar em liberalismo e tal? Então, até no Brasil, essa ideia vem. A Constituição do Império, que é 1824, quer dizer, um pouquinho depois, embora Dom Pedro ele continua aí como imperador, mas o que ele fala? Opa, vamos modificar, vamos fazer uma Constituição, né? Na Constituição do Império, ele ainda permanece como imperador. Mas, em 1824, quando tem essa Constituição, já é um início de quê? Já é um rumor de que, peraí, esse modelo, do jeito que está, não vai funcionar. As pessoas estão exigindo mudanças, né? E no caso do Brasil, em especial, a gente fala que o liberalismo, o Brasil é sempre errado, né? Ele sempre começa pelas avessas. O liberalismo no Brasil também foi às avessas, né? Os oligárquicos, eles queriam, por exemplo, queremos sim comercializar, queremos vender nossos produtos para outros países e tudo. Beleza, então vamos ser livres, vamos colocar aqui que o Brasil agora é liberal. Todo mundo livre, todo mundo pode né, o trabalho tem que ser livre, vamos abolir a escravidão. Não, peraí, calma lá, né? Liberdade até um certo ponto. Abolir a escravidão, aí já é demais, né? Enfim, mas os movimentos, as ideias começam a circular em vários países como forma de oposição àquele sistema monárquico, né, que era absoluto, todo o poder concentrado na mão de um do rei, né, do representante ali, no caso, configurado pelo rei. Então, beleza. Então, a gente estudou a Revolução Francesa como um exemplo de movimento que questionou, né, essa figura da monarquia absolutista. Por que a gente escolheu estudar a Revolução Francesa e não a independência dos Estados Unidos ou outra? Porque a França, de certa forma, ela influenciou os outros países também, né? As ideias iluministas, elas começam a ser dissipadas na França, e o quadro da Revolução Francesa, ele é bem exemplificativo, né? Beleza. Então, a aula passada, basicamente, foi um momento histórico, né? Um momento que a gente olhou para o lado histórico para a gente entender a formação do Estado de Direito Liberal. Beleza? E aí eu vou tentar compartilhar aqui também Eu cheguei a compartilhar, não lembro se na última aula eu compartilhei esse slide aqui, mas deixa eu tentar compartilhar de novo aqui. Eu compartilhei, foi esse aqui, pessoal? Ou eu mostrei, foi um outro? Foi o da Revolução Francesa, né? Beleza, então esse é como se fosse um segundo momento aí. Beleza, então depois, enfim, se eu não tiver disponibilizado, depois eu coloco lá o link do Prezi no Canvas, tá? Dentro dos módulos. Mas eu acho que eu disponibilizei. Enfim, acho que disponibilizei o primeiro, né? Aí depois eu disponibilizo esse aqui. Beleza, pessoal, então vamos entender, né?
Então, a única coisa que eu estou frisando é que eu usei a Revolução Francesa como exemplo, da mesma forma que isso aconteceu na França, aconteceu em outros países, mas uma coisa em comum foi que todas essas revoluções que surgiram, né, no século XVIII, para modificar esse posicionamento do rei como rei absoluto, que estava concentrando todo o poder, né, nas mãos dele, são revoluções que a gente fala que são revoluções burguesas. Por que revoluções burguesas? Ora, a gente tinha sociedades estamentais em que tinha-se os nobres, que eram dotados de um monte de privilégios só pelo fato deles serem nobres, deles terem nascido em famílias de nobre. Já a burguesia era aquela classe que ralava, que ganhava dinheiro, muitas vezes elas eram muito ricas, né? Elas detinham os meios de produção, contratava, fazia todo o giro econômico no país, mas eles não tinham o quê? O privilégio de ser nobre, né? Então, isso começou a doer de alguma forma nos ombros aí da burguesia, que carregava a alta tributação para que se mantivesse ali aqueles gastos, né? E a manutenção daqueles gastos com a nobreza, e as burguesias dos diversos países não ficam satisfeitas. Então, eles começam as revoluções para quebrar aquele tipo de sociedade que privilegiava apenas alguns, muito poucos, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a burguesia estava em busca, pessoal? Isso é muito importante. Entendam isso. A burguesia, ela estava em busca de alguma forma, também se privilegiar. Ela não estava em busca somente, vamos dar direitos para todos, igualdade para todo mundo, porque todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos. Então, Mayara, sim, eles buscam uma ampliação de direitos, mas eles buscam uma ampliação de direitos para eles, né? Então, é importante, porque quando a gente fala da Revolução Francesa, a gente fala, que legal, né? Muito, assim, o idealismo muito grande aí da Revolução Francesa. E a gente fala, nossa, que bacana, né? Que bom que eles lutaram pelos direitos do povo e tudo. Mas não é. Eles lutaram pelos direitos do povo, até porque não tinha muito como separar, porque o povo era todo mundo, inclusive eles. Mas quando eles se viram ali no direito, né? Quando eles conseguiram assumir uma determinada posição, né? Quando os girondinos e os jacobinos eles assumiram os poderes da República, a gente já falou sobre isso. O que eles colocam? Eles colocam, por exemplo, o voto censitário. O voto censitário, gente, é uma das maiores representações de que essa igualdade que foi buscada na Revolução Francesa foi uma igualdade meramente formal. Por quê? Eu quero ser livre, eu quero ter liberdade política para poder votar em quem eu quiser, até mesmo para ser votado, mas desde que você tenha dinheiro, né? E daí o voto censitário, porque o voto censitário permitia que o cidadão comum pudesse votar, não apenas os nobres, mas que o cidadão comum pudesse votar, desde que ele tivesse uma determinada renda. E esse tipo de voto, ele se estende por quase todos os países, né? O voto censitário, ou seja, você tem aí uma quantidade mínima em valor, né? Dependendo de cada país, para você votar, e uma quantidade mínima maior ainda para você ser votado, para você integrar ali o parlamento e participar de fato das decisões políticas. Então, eu estou fazendo essa ressalva, por quê? Porque a gente tem uma sensação de que esses movimentos liberais foram movimentos pró-igualdade, pró-direitos, né? Liberdade para todo mundo, mas ele, na verdade, assim, é como se a gente falasse que esses movimentos eles se pretenderam democráticos, mas foram movimentos elitistas, né? Até que, quando a gente estuda a fundo a Inconfidência Mineira, muitas das críticas relacionadas aos inconfidentes era que, na verdade, se tratavam
de pessoas muito intelectualizadas, ou seja, se são intelectuais é porque eles não são da ralé, não é da classe pobre, né? Eles já têm direito ao estudo. Naquela época, quem estudava era quem vinha para a Europa, né? Ou melhor, quem ia para a Europa, né? Estudar direito na Universidade de Coimbra, em Portugal, e por aí ia. Ou seja, a própria Inconfidência Mineira, embora a gente tenha aí uma ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Que é o que regeu aí todos esses movimentos, foi uma questão muito formal, meramente formal, ou seja, igualdade para todos mais ou menos, né? Porque na Inconfidência, o que eles estavam de fato lá questionando era, não sei se vocês vão lembrar desse assunto, mas era a derrama. A derrama era a cobrança dos quintos em atraso. O quinto era o tributo que pagava, um quinto do ouro pagava para a coroa, né? Então, as pessoas que não pagavam esse quinto, depois teve a derrama. A derrama foi a cobrança desses impostos atrasados. E isso motivou a Inconfidência. E a questão é, quem é que pagava imposto sobre o ouro? Não era o trabalhador braçal. Era quem tinha ali, de alguma forma, que participava de determinada parte da elite econômica que tinha que pagar o tributo sobre o ouro, né? Então, se a gente entender dessa forma, a gente percebe que são movimentos burgueses, que é o que a gente fala, né, dos movimentos burgueses. São movimentos que se pretenderam democráticos, mas que, se a gente analisar a fundo e com um pouquinho mais de crítica, a gente vai perceber que tinha uma elitização por trás desses movimentos, né? Então, mas não é que foram movimentos ruins, claro que não, porque eles quebraram um paradigma que a gente tinha até então, que era o rei absoluto e que ninguém e nada estava acima do rei. Entramos então, pessoal, aí, né, principalmente com a Revolução Francesa, mas em momentos anteriores a gente teve, né, alguns séculos anteriores, vocês até brincaram, a gente teve a Revolução Inglesa, uns 300 anos atrás, a Revolução Inglesa. Depois a gente teve a independência das 13 colônias norte-americanas, que também foi anterior à Revolução Francesa, né? Então, foram movimentos que vieram com essa ideia de questionar aquele modelo absoluto do rei poder fazer o que ele quisesse, colocava e aumentava impostos para a classe, para o povão, do jeito que eles queriam, né? Aí nós comentamos aqui, por exemplo, na independência dos Estados Unidos, o que motivou a Guerra da Liberdade foi a excessiva tributação que caiu sobre os ombros dos colonos, né? Teve a lei do chá, lei do açúcar, lei do selo, lei de não sei o quê, leis intoleráveis, e por aí ia, né? Um monte de leis que eles falaram, peraí, calma lá, agora a Inglaterra, que estava lá a quilômetros-luz de distância dos Estados Unidos, estava dificultando a forma dos Estados Unidos viver, e para poder cobrir ali um gasto que eles estavam meio endividados por causa da Guerra dos 7 Anos e tudo, eles aumentavam os impostos dos colonos lá nas 13 colônias norte-americanas. Então, é muito interessante a gente perceber que sim, que esses movimentos, eles tiveram o apoio do povão, porque para o povão, gente, qualquer mudançazinha já era positivo. A coisa já era muito ruim. Eles, igual, né, um dos retratos aí econômicos da França, eles estavam com fome, não tinha grão, não tinha pão para eles comerem. Então, qualquer pessoa que viesse com uma ideia revolucionária, eles iriam apoiar. E foi o que aconteceu. Então, quando existe um movimento revolucionário, a gente vai ter os jacobinos e os girondinos, né, que vão assumir as posições políticas, mas tinha os sans-culottes, que eram a classe mais baixa ali do povo, que estava lá fazendo todas as revoluções também, apoiando, como vamos dizer assim, com a força bruta, né, o movimento intelectual. Então, nesse sentido, é sim um movimento do povo, mas é um movimento elitista. E
E o que acontece? A gente entra, então, numa era que a gente fala que é a era do constitucionalismo, e mais do que isso, a era dos estados de direito. Acho que eu falei alguma coisa, já dei uma introduzida sobre isso na aula passada, mas vou falar com mais detalhes aqui na aula de hoje, né? Então, o que são esses estados de direito? O que é essa expressão que vocês estão vendo aí na tela, né? Estado de direito liberal, Estado de direito social, Estado democrático de direito. Quando eu falo Estado de direito, eu estou falando de um Estado que agora, além do poder do rei, né, que agora às vezes vai ser limitado por modelos de monarquia, como na Inglaterra, monarquia constitucional ou monarquia parlamentarista, em outros países, como no próprios Estados Unidos, como na França e depois no Brasil, mas primeiro a gente vai ter uma monarquia constitucional também no Brasil, um império, né? Depois a gente vai ter depois uma república. Me perdi aqui. Que seria o momento, então, de quê? Que agora aqueles estados vão obedecer a uma Constituição. E não somente a ideia da Constituição, mas também a um sistema de leis que seria, então, criado com a participação das pessoas que estavam sendo votadas. É um momento na história que a gente fala que o legislativo ele ficou muito evidenciado. Se antes, na monarquia absolutista, o executivo tinha uma força muito grande, vocês concordam? Né? O executivo ali, representado na figura do rei, fazia, acontecia. No momento que a gente batalha por formação de estados de direito, agora quem vai ficar em evidência? O Congresso ou o parlamento, né? O parlamento agora vai ser responsável pelo fazimento das leis, ou seja, o parlamento agora vai colocar leis sobre impostos, quais são as alíquotas dos impostos, todos são iguais perante a lei, então todos pagam impostos, agora não tem mais essa ideia de nobre não paga, né? Só o povo que paga, agora todo mundo vai pagar impostos. Quais são esses impostos? Como que seria o devido processo legal quando a pessoa fosse pega, por exemplo, né, cometendo algum crime? Ela seria, então, questionada pelo Poder Judiciário. Então, a gente fala de uma tripartição de poderes. Essa tripartição de poderes, ela está presente nas constituições, né? Então, quando eu falo de Estado de Direito, é um Estado que, além da Constituição, é um Estado que começa a trabalhar com elaboração de leis mais efetivas, né? Que passam, então, por um devido processo legislativo. As leis agora não saem só do sovaco do rei, é isso que eu quero dizer. Agora elas começam a ser elaboradas pelos parlamentos, pelas pessoas que estão sendo votadas a partir dessa mudança, né? Dessa mudança em que se adquiriu a liberdade política, porque até então quem votava eram só os nobres, né? O povo não votava. Então agora o povo vota, mesmo que nos mais ricos, mas tudo bem, já é alguma mudança, tá bom? Então, o primeiro estado que vem é o Estado de Direito Liberal, né? Então, como o próprio nome fala, o Estado de Direito Liberal, ele tinha como principal inimigo as monarquias absolutistas. Quando a gente fala de Estado de Direito Liberal, na verdade, nós estamos falando de uma luta contra as monarquias absolutistas, tá? E isso é importante a gente falar, porque todos esses autores, Locke, Montesquieu, Adam Smith, Hobbes, Rousseau e por aí vai, eles idealizaram um movimento liberal, mas que tinha como inimigo, gente, isso é muito importante, aquele modelo absolutista. Então, hoje, nos dias atuais, a gente percebe que muitas pessoas, às vezes, ficam tentando trazer esses ideais iluministas para justificar uma necessidade liberal nos dias atuais, né? Para diminuir a intervenção do Estado,
que o Estado tem que ser um Estado mínimo, essas ideias mais libertárias e tudo. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque as ideias que estão nesses livros, que foram difundidas por esses autores, foram ideias que visavam questionar o modelo absolutista, em que o rei era completamente, 100% intervencionista, tá? Hoje, a gente não tem, por exemplo, se eu estou defendendo, vamos supor, eu estou defendendo o liberalismo hoje, eu não estou lutando contra um regime absolutista. Não estou mais. Então, isso tem que se atualizar. É muito importante que, às vezes, a gente fala, né, utiliza assim, os mesmos princípios do liberalismo na época da modernidade, ou seja, do século XVIII, do século XIX, para tentar justificar o liberalismo atual. Mas esse liberalismo lá do século XVIII, a gente já viu que ele vai falir no século XX. Né? No século XIX, século XX, ele não vai dar certo. Nós vamos... a gente já tem a prova de que esse modelo liberal ele não funcionou. Né? Vou chegar aí, tá? Mas calma lá, professora, você está muito apressada já para falar das dificuldades. Vamos falar então do início. Então, o Estado de Direito Liberal, a primeira coisa que eu queria falar é essa formação dessa expressão. O Estado é de direito, ou seja, o Estado agora ele é formado por um sistema de leis, ou seja, um sistema jurídico, ou seja, um sistema de direito. Por isso, Estado de Direito. Beleza? Estado de Direito, neste momento, liberal. Então, Estado de Direito, Estado de leis liberais. Por quê? Quem era nosso inimigo? Não era o regime absolutista? Então, agora nós vamos fazer de tudo para conseguir colocar na prática a ideia de liberdade, né? Essas ideias que a gente tanto precisava. Liberdade política, liberdade econômica, principalmente, que foi um dos grandes motivadores, né? Então, olha só, se as ideias que estavam circulando aí antes dessas revoluções burguesas eram chamadas, né, de ideias iluministas, porque elas eram difundidas pelos estudiosos da Idade das Luzes, por isso iluminista, eram as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Em um primeiro momento, é como se a gente pegasse as ideias de as ideias de liberdade, né? As ideias de liberdade e tivesse que colocar em prática antes mesmo da ideia de igualdade e da ideia de fraternidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque na ideia iluminista, das ideias dos iluministas, a sociedade tinha que ser livre, igual e fraterna. Mas até hoje nós estamos buscando livre, igual e fraterna, porque é muito difícil na prática, né? É difícil a gente idealizar um liberalismo com a mínima intervenção estatal, ou alguns ainda alegam e ainda tentam falar sem intervenção estatal. Como que a gente vai conseguir chegar na igualdade sem uma intervenção estatal? Será que é possível? Não sei. Então, liberdade, igualdade e fraternidade foi um lema aí que principalmente foi trazido aí na Revolução Francesa, mas foi as ideias que circularam em todos esses outros movimentos, né? Aqui a Inconfidência Mineira tem a bandeira de Minas Gerais, né? Liberdade ainda que tardia, né? Todos esses ideais foram influenciados por essas ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Maiara, sim, né? A gente vai estudar exatamente isso. Então, as ideias de liberdade vão estar associadas aos direitos fundamentais de primeira dimensão. As ideias de igualdade, vamos ver depois, que vão estar associadas aos direitos de segunda dimensão, aos direitos fundamentais de segunda dimensão. E as ideias de fraternidade, vamos ver depois, que estão associadas às ideias de direitos fundamentais de terceira / quarta dimensão. Aí eu estou fazendo essa leitura porque tem alguns autores que vão falar que são direitos de terceira dimensão
e alguns autores diferenciam ainda uma subdivisão em direito de terceira e quarta dimensão, tá? Isso é muito importante, porque no último dia do nosso curso, a gente ainda vai estar falando disso. Então, a gente vai repetir isso tantas vezes que vocês não vão esquecer isso nunca mais para a vida. Mas é ótimo, porque às vezes tem aluno que passa o curso de direito inteiro, forma, para depois tentar entender o porquê desses direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira dimensão. Tá? Então, isso aí vocês vão entender, isso é muito essencial para a formação do profissional do direito, entender da onde que veio essa necessidade de direitos humanos, né, que a gente fala tanto, e por onde que eles perpassam, né? Mas então, olha que interessante, isso tudo que a gente preza hoje, que é liberdade, igualdade e fraternidade, foram ideias desenvolvidas lá no Iluminismo. Agora, não quer dizer que eles pregavam a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade e que eles iam conseguir imediatamente a implementação. E aí, como o Marcos está falando, é um caminho de evolução, tá? A gente vai perceber que a liberdade... Olha o que eu estou falando já adiantando, que essa professora é muito desesperada, mas depois eu repito isso, tá? Então, nós vamos ver que a liberdade está associada aos direitos fundamentais de primeira dimensão, que está associado neste Estado de direito liberal. Depois nós vamos ver que as ideias de igualdade vão estar associadas ao surgimento dos direitos fundamentais de segunda dimensão e que vão surgir em qual modelo de Estado? No Estado de direito social. E depois, lá na formação do Estado democrático de direito, que vão começar a aparecer esses direitos de terceira / quarta dimensão, que são ideais ligados à fraternidade, tá? Estou dando um spoiler aqui do curso muito grande, porque isso a gente trata pormenorizado em cada momento que a gente estuda esses estados, né, esses paradigmas estatais. Mas é bom que vocês já percebam o que a gente vai falar, né? Então, assim, não tem problema eu já dar essa pincelada aqui, não. Então, o que vai acontecer? Essas ideias, então, vamos retomar agora, rebobinem a fita aí. Essas ideias iluministas, elas vão primeiro chegar nesses... o primeiro ideal, né, que a gente vai tentar buscar é o seguinte: o primeiro é o ideal de liberdade. Poxa, eu estava aqui num regime absolutista, num regime em que o rei mandava em tudo, em que o Estado intervia em tudo, em que eu não tinha direito político, eu nem sabia o que era voto, né? Eu estou diante de um Estado em que a economia era mercantilista, ela era ditada pelo Estado, pelo rei, né? O rei determinava o que a gente ia produzir, para quem a gente ia vender e qual o preço que eu ia colocar, né? Então, o que eu começo a prezar e que, de fato, é quase que necessário, porque eu estou diante de direitos, né, ligados ao mínimo necessário para a existência humana, né? Que são essas ideias de liberdade. Então, olha só. Aí eu já passei para o item abaixo aí, o Locke e Montesquieu, eu já falei um pouquinho, né? Primeiro eles vão falar sobre essas ideias de direitos fundamentais. Quais são esses direitos fundamentais que são inerentes ao ser humano? O que o ser humano precisa quase que para sobreviver? E todos esses ideais, esses direitos fundamentais, estão associados à ideia de liberdade. Então, primeiro eu preciso ser livre para ir e vir, né? Liberdade de ir e vir. São as liberdades individuais, liberdade de crença, liberdade de pensamento, direito à vida, né? A Mayara colocou muito bem, ou seja, o direito à vida, sem ele ser garantido pelo Estado, eu não tenho mais direito nenhum, né? São os direitos de primeiríssima dimensão. Eu preciso primeiro colocar esses direitos em prática para depois buscar outras ideias, né? Como igualdade e fraternidade. Então, direito à vida, liberdade de ir e vir, liberdade econômica, liberdade política,
Direito à propriedade privada. Ah, você, mas o que tem a ver propriedade privada? Eu consigo sobreviver e eu nem tenho minha casa própria, né? A realidade é que quando a gente coloca o direito à propriedade privada, é porque como que você adquire o seu pedacinho de terra? Através do seu próprio trabalho. E o trabalho é quase que uma extensão, né, do corpo humano. Então, se eu trabalho para conseguir o meu pedacinho de terra, para poder plantar, para poder trabalhar, então isso também seria um direito fundamental, o direito à propriedade privada, tá bom? O que o Vitor falou? Até para assegurar que aquele pedaço de terra é seu. Sim, eu estou trabalhando, estou investindo, minha família inteira tá empregando ali mão de obra naquele pedacinho de terra e eu não tenho garantia de que aquele pedaço de terra é meu, aquele pedaço de terra a qualquer momento pode ser requisitado pelo Estado, que era assim, né? Em vários filmes que mostram as monarquias absolutistas, o Estado, por exemplo, precisava daquela casa para colocar, sei lá, o exército, sei lá, qualquer coisa. Ele podia tomar aquela casa para eles. Então, esse direito à propriedade privada, ele não existia, mesmo sendo que a casa era minha, né? Então, isso tudo foram medidas necessárias, né? São direitos fundamentais que são necessários existirem antes de mais nada. E a grande luta e o grande marco do Estado de Direito liberal é exatamente a busca por esses direitos fundamentais de primeira dimensão, que quase são direitos inerentes à própria condição de ser humano, né? Então, olha só, coloquei aí separação bem definida entre o que é público e entre o que é privado. Então, é uma busca por falar, Estado, ó, você cuida da sua vida, deixa que do privado cuido eu. Eu vou saber o que eu quero comercializar, qual produto que eu quero vender, qual o preço que eu quero colocar nos meus produtos. Aí entra um pouquinho aquelas ideias, né, do Adam Smith, que vocês também já devem ter estudado em algum momento da vida de vocês, né, oferta e procura, e por aí vai. Diminuição da intervenção do Estado, ou também chamado, né, do Estado mínimo, ou seja, o Estado ele pode até existir, sabe? Porque se não existisse, a gente estaria entrando ou numa ideia de libertarianismo completa ou numa ideia de comunismo completa. E como nós já sabemos, até hoje no mundo, nunca existiu uma sociedade comunista. Falei algo polêmico? Alguém quer perguntar isso que eu acabei de falar? Porque é polêmico, né? Sabemos, então, todos os 23 alunos que estão em sala de aula, não tem dúvidas de que em todo o mundo, até hoje, nunca existiu um Estado comunista. Olha o que eu acabei de falar. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Beleza. Estou provocando aqui, porque isso é uma coisa que é muito difundida, né, gente? E é muito interessante, como uma matéria de teorias do Estado, a gente entender cientificamente, né, o porquê que eu estou falando isso. Porque na hora que a gente está na mesa do bar, a gente escuta um monte de gente falando: ah, porque fulano era comunista, fulano queria implantar o comunismo no Brasil. A ditadura militar foi contra o comunismo que estava evidente, que ia acontecer aqui mais cedo ou mais tarde. Agora, gente, sério. A minha funcionária que trabalha aqui em casa, ela não tá vindo trabalhar na quarentena. Um adendo, né? Ela não tá vindo trabalhar na quarentena. E a gente conversa de vez em quando pelo WhatsApp e tudo. E ela me mandou uma mensagem falando que Belo Horizonte ia distribuir as máscaras, né, para a população pobre e tal. E aí, não sei se vocês viram, mas está circulando no WhatsApp um áudio de algumas pessoas falando para os pobres, né, para as pessoas mais humildes, não pegarem as máscaras que vão ser distribuídas pelo Estado, porque são máscaras que estão vindo da China com o vírus.
e que isso tudo já é um plano comunista. Porque, né, se a China ela é comunista, já existe um plano aí comunista que vão matar metade da população, né? Eu tô tendo que... Agora que eu cheguei a baixar aqui os comentários. Pois é, não é possível. Mas ela falando sério comigo, né? E teoria, né? E aí falando que a China era comunista, e por que a gente estava importando essas máscaras justamente da China? Porque o vírus foi produzido por eles para uma arma, como uma arma biológica para implantar o comunismo em todo o mundo. Então, não é à toa que nos Estados Unidos, que é o exemplo do liberalismo, né? Que eles estão sendo mais atacados, ok? E aí eu fui, procurei na internet aquele farsas, algum site assim que fala sobre as farsas, né? E mandei o link para ela e falei assim: olha, é falsa essa notícia. Na verdade, eles até entraram em contato com o criador do áudio. O próprio cara falou que não tem embasamento científico, mas ele acha que é isso, e aí começou a difundir pelo WhatsApp. Aí, o que ela me respondeu? Porque eu falei assim, eu quero mostrar para ela que não existe isso, né? No papel. Aí ela falou assim, Tatiana, na dúvida, né? Eu que não vou pegar as máscaras doadas pelo Estado. Ou seja, né? Não adiantou a minha intervenção. Porque é muito difícil, né, gente? Isso tudo é muito difícil. Deixa eu ver o que o Marcelo escreveu aqui. Essa semana eu ouvi que o vírus foi criado em laboratório para dizimar metade da população mundial por causa dos... Então, é um áudio parecido. Aí o áudio que vem em seguida fala dos Illuminatis, que na verdade é uma seita, né? Do anticristo e tal, que a gente está vivendo um momento em que o anticristo primeiro vai dizimar metade da população para o anticristo ter poder, né? Sei lá, não sei como é que é bem essa teoria ao certo, mas tipo isso. Mas então a mistureba com essa ideia de anticristo, com a ideia do vírus ser arma biológica, com a ideia do comunismo. Já pararam para pensar? Tudo meio que junto e misturado. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque eu tô falando de comunismo, né? Claro. Então, deixa eu voltar aos comentários um pouquinho antes, né? Então, os meninos aqui falaram, né? A Mayara perguntou aí o Marcelo, a Luísa, o Vitor e o Marcos. E é exatamente isso, gente. Não como o comunismo foi idealizado, né? O comunismo, para a gente chegar no nível comunismo, Mayara, a gente tem que ter uma completa ausência do Estado. Seria um dia, só para te explicar aqui, explicar para os demais, seria o dia que a gente iria olhar para o lado e ia falar, somos todos iguais, todo mundo se ama, todo mundo se ajuda, todo mundo é fraterno, somos uma comunidade que realmente a gente se preocupa, né, com os direitos uns dos outros, ninguém tem mais do que o outro, então, beleza, não precisa ter um interventor, não precisaria existir o Estado, ok? Então, o comunismo, ele prega, além dessa igualdade econômica, né, ele prega a ausência do Estado. Não seria necessário o Estado, por quê? Porque a gente poderia se autogerir. Olha que legal, né? Eu teria, sei lá, dons médicos, então eu atenderia a população no quesito saúde. Mas quando eu precisasse de um advogado, teria um advogado que também prestaria esse serviço e toda a sociedade seria igual, tudo muito bonito. Mas a gente esqueceu, né? Quando rolou o Manifesto Comunista, lá do Marx, né? Do Hegel e tudo, a gente esquece que existe o fator humano, né? O fator humano que nessa história estraga todo, né? A gente não pode idealizar isso tudo sem lembrar, como Hobbes, a gente discutiu isso aí em sala de aula, a ideia do Rousseau e a ideia do Hobbes, né? De que o homem ele é o lobo do próprio homem, então ele é um ser mau por essência, então não tem como a gente falar de uma ausência de Estado sem algo,
algo que precisasse intervir nas relações humanas, porque, na verdade, a gente precisa, né? Precisa e muito. Basicamente é isso. Então, olha que legal. Uma coisa que vocês já aprenderam hoje, na aula de hoje, é que no mundo não existem países comunistas como o comunismo foi idealizado. Então, a esfera do comunismo é uma esfera do ideal, idealizado. Ele nunca conseguiu ser praticado. Por quê? A grande questão, só em resumo, a gente vai falar sobre isso depois, mas o porquê que o comunismo ele não é praticado, por exemplo, pela Coreia do Norte, né? Por que a Coreia do Norte ela se diz comunista, mas ela não é comunista? Porque o comunismo, os recursos do país seriam distribuídos igualmente a todo mundo. No caso da Coreia do Norte e no caso de todos os países que se dizem comunistas, né? Eles, em vez de dividir a riqueza para todo mundo, o que eles fizeram? Eles concentraram a riqueza na mão do Estado. Entenderam a diferença? Uma coisa é eu pegar a riqueza e dividir para todo mundo. Outra coisa é eu pegar a riqueza e ficar na mão do Estado. Nesse momento que eu pego toda a riqueza e fico na mão do Estado, o Estado se torna rico e a população miserável, né? E aí, na antiga União Soviética, era assim, gente, não, todo mundo vai ser igual, todo mundo vai comer a mesma comida. Aí, o que acontecia? O Estado que estava lá retendo todo o lucro econômico para a criação de armas, né, da indústria bélica e tudo, eles, tipo assim, distribuíam sopa, né? E não é isso. O comunismo é o seguinte, olha, sei lá, tem 20 milhões de reais no cofre público este ano. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 20 milhões e dividir por todo mundo. E também ia ser difícil, né? Porque, imagina, 20 milhões de reais dividido por 250 milhões de pessoas, não daria nem R$1 por pessoa. Ou seja, a gente ia ficar na miséria do mesmo jeito, né? Mas é claro que a gente está falando de valores muito maiores, né? Valores muito superiores, tá? Entenderam essa parte, gente? Isso é importante. Eu vou tratar sobre isso de novo lá na frente, quando a gente falar aí de alguns modelos paralelos a esses 3 grandes modelos estatais, mas deixa eu ver aqui o que vocês comentaram. Eu gosto de ver os comentários. Não, isso mesmo, né? O comunismo nunca aconteceu. Aí rolou. Semana que o vírus foi criado, os Illuminates, igual fizeram com as vacinas. Mesma coisa, né, gente? E a gente já discutiu até em sala de aula, né? E aquelas ideias que aí começam a surgir dos terraplanistas, que é contra o comunismo, porque o comunismo, né? Os marcianos vão invadir a Terra daqui a pouco. Enfim, então todas essas teorias de conspiração em momento de caos, em momento que as pessoas estão muito vulneráveis, né? Porque é o momento que as pessoas querem ouvir determinado tipo de coisa e elas se agarram nisso, né? E aí a pessoa que ela é mais humilde, as pessoas que não têm tanto acesso à informação, até tem, mas assim, não tem acesso a fontes confiáveis, né? Por qualquer razão, elas se prendem naquilo que elas querem também, né? Igual alguém falou, né? Às vezes a pessoa da igreja ela vai se apegar na ideia do anticristo, né? A pessoa que é extrema-direita vai se pegar na ideia do comunismo e por aí vai. O Marcos diz, comunismo foi a maior utopia do mundo. Marx foi abduzido e quando estava sendo dissecado em uma nave, escreveu um manifesto. Desculpa, foi só uma brincadeira. Mas, Marcos, a ideia é muito boa, né? A ideia do Marx é muito boa, só que, igual eu falei, faltou ele considerar o fator humano, né? O fator de que a gente quer ter mais do que o outro, que a gente quer ganhar mais do que o outro, que a gente tem inveja do que o outro tem, e por aí vai, né? Enfim, vamos voltar ao assunto, né? Maiara, eu não sei, às vezes daria, se fosse da forma como ele previu no Manifesto Comunista, às vezes daria. Você imagina, a gente tem pessoas tão bilionárias, né? Gente, olha o que meu marido me contou ontem. Eu, na verdade, não tem nada a ver com a aula, né? Mas, enfim. A Disney, segunda-feira, ela demitiu, não. Na verdade, ela suspendeu o contrato de trabalho de 100 mil funcionários. É muita coisa, né?
Assim, gente, na Flórida, quase que, em Orlando, quase que, tipo, 80% das pessoas em Orlando trabalham na Disney. É como se tivesse demitido mais da metade da cidade, né? 43 mil pessoas só em Orlando? Pois é, são 100 mil pessoas no mundo inteiro, porque eles, né, a Disney de Califórnia, a Disney de Paris, a Disney a Disney de Orlando, né? Enfim, foram 100 mil pessoas. Mas aí, eu estava comentando com meu marido isso, estava super chateado e tal também. Mas aí, o que ele me contou? Primeiro que a Disney, ela é avaliada em, eu acho que, tipo assim, vamos supor, 103 bilhões de dólares. Analisa esse valor, né? Sabe qual empresa que passou a Disney, que agora vale mais do que a Disney? Quem sabe? Que veio ali comendo pelas beiradas, e agora ela é mais rica que a própria Disney. Isso é muito chocante. Estou esperando alguém chutar aqui no comentário. Quem sabe? Não, Pedro, claro que não. Mas daqui a pouco, né, dependendo do avanço do coronavírus, vai que. Ninguém chutou? Só o Pedro e fazendo hora com a minha cara. Não, mas é empresa nova que passou. Passou. O Netflix. Vocês acreditam que o Netflix agora eles são mais ricos que a Disney? E eu fiquei bem chocada. Porque eles começaram, tipo assim, como uma empresa de aluguel de vídeo, né, gente? Aluguel de fita cassete, né? E aí o meu marido estava até comentando com os sócios dele, porque no início a Disney concedeu o direito do Netflix, por exemplo, passar vários filmes da Disney sem ter que pagar nada para eles e tal. E agora o Netflix é mais rico que a própria Disney. O pior é que a assinatura começa com valor e eles vão aumentando sem a gente nem perceber. Tudo, né? Tudo. Qual é a empresa de entretenimento da unidade? A Disney fez o Netflix próprio. Como assim, Thales? A Disney tem um Netflix próprio? Eu nem sei o que vocês estão falando. Vocês estão falando um monte de coisa que eu já nem sei. Estou tentando entender ainda. Peraí, oi? Agora meu marido explicou aqui que tem o Disney Plus, né? Tá vendo? Eu nem sabia, vocês já estavam sabendo. É porque isso, tá vendo? Agora eu acabei de aprender uma novidade, né? Mas enfim, então vamos entender. Por que eu tô falando isso tudo? Não faço a menor ideia. Alguém me ajuda? Não, eu falei do comunismo. Lembrei. Porque se eu pegasse esse dinheiro que a Disney ganhava, sei lá, Disney, Netflix, pensa nos Estados Unidos, Disney, Netflix, Apple, Google, Microsoft, dá para dividir para todo mundo, gente, tá tudo bem. Não vai ser grandes riquezas, mas tá tudo bem. Bom, não sei se dá para dividir para todo mundo, tem que fazer conta, né? Mas a ideia do Marx lá no Manifesto Comunista era esse, né? Que o Estado ele trabalha em conjunto, então cada um teria uma força de trabalho específica, com o dom de cada um, com aquilo que cada um soubesse fazer. O operário chão de fábrica, ele continua sendo operário chão de fábrica, uns vão trabalhar mais que outros mesmo, mas se eu tenho a competência, por exemplo, de fazer uma cirurgia, de salvar uma vida, então, beleza, eu vou trabalhar fazendo isso. Mas no final, a gente não está buscando uma riqueza própria, eu vou ser remunerada, mas é uma remuneração mais igualitária. Essa é a ideia do comunismo, no momento em que a gente chegaria à autogestão. Eu não precisaria de uma empresa me cobrando, porque a gente mesmo já tiraria nosso dinheirinho, já distribuía ali para o que precisasse, pagava aí nossas continhas e estava tudo certo.
Então, a grande diferença do comunismo, como foi previsto ali por Marx, né, e dos modelos, aspas, comunistas, né, da União Soviética, da Coreia e de todos os outros países que se disseram comunistas em algum momento da vida, é porque eles pegam aquela riqueza produzida pelo Estado e fica para o Estado. Então, a riqueza na mão do Estado não significa comunismo, ok? Mais ou menos um socialismo e mesmo assim meia boca, tá bom? Então, por isso que a gente pode falar sem medo que o comunismo nunca existiu no mundo. Mais uma razão para a gente ter um olhar mais criterioso para esse tipo de discurso, igual eu dei o exemplo para vocês aqui, né? O discurso de, nossa, isso tudo é teoria da conspiração dos comunistas, que os comunistas vão matar metade da população mundial para fazer o Brasil virar comunista e os Estados Unidos virar comunista, né? A gente, é engraçado, eu sempre pergunto isso, né? As pessoas têm um medo do comunismo tão grande, mas ele nem existiu, né? Assim, a gente insiste em ter medo do comunismo. Vocês já perceberam isso? Conversa com as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas. Todo mundo tem muito medo do comunismo. E ainda tem aqueles que vão falar, não, mas a ditadura militar foi ótima para o país, sabe por quê? Porque eles impediram que o comunismo tomasse conta do Brasil, né? Não tem esse papo? Um monte de gente aí que vocês conversarem aí da época da ditadura, aqueles que não foram presos pela ditadura, às vezes eles vão falar, não, mas ó, foi uma época difícil, mas foi bom, porque a ditadura militar, no final das contas, impediu que o Brasil se tornasse comunista, né? Foi, né? E era uma época que a gente tinha, né? Quando, em 1964, quando teve o golpe militar, o que a gente tinha no mundo? A Guerra Fria, né? Que era os Estados Unidos como uma potência liberal e a União Soviética como uma potência socialista, né? Então, uma das duas iria influenciar o Brasil. Então, na dúvida, vamos dar o golpe militar e vamos impedir que o comunismo avance aqui no Brasil, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente conversa com pessoas que viveram na época da ditadura militar, né? Que não é meu caso, viu, gente? Não era nem nascida quando a ditadura acabou. Vou deixar claro aqui. Vai que vocês acham que eu já estava, né? Que eu já tinha nascido na época da ditadura militar. Claro que não. Mas se vocês forem conversar com as pessoas que efetivamente tiveram assim participação aí na ditadura, muitas pessoas são pró-ditadura, né? Vão falar que a ditadura, que os militares fizeram certinho, protegendo o Brasil do comunismo. Então, o que eu estou propondo aqui, gente, não é um momento de tipo assim, qual que é a melhor forma de governo, qual é a melhor forma de Estado. Isso aí a gente vai discutir depois, né? Mas o que eu estou propondo aqui é a gente questionar criticamente todos os modelos, né? Tanto o modelo liberal quanto o próprio comunismo. A gente vai chegar no modelo de questionamento do comunismo quando a gente for estudar o stalinismo lá na União Soviética, daqui a uns dias, tá bom? Não agora, porque ele ainda não chegou. Ele também não tinha nascido ainda nessa época, não, né? Mas quando a gente chegar nesse momento, a gente vai criticar também, igual a gente já tá falando, né? Tipo assim, parece que o Marx tinha... O que aconteceu, né? Tinha fumado alguma coisa para poder ter essas ideias. Só que... Por que a gente tem tanto medo do comunismo? Isso eu sempre me pergunto, assim, porque ele nunca foi praticado, assim, foi praticado o socialismo na União Soviética, antes da Segunda Guerra Mundial, naquele período entre guerras, né? Que teve aquele avanço nos países, né? A chegar a virar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com todos aqueles estados e tudo. Mas teve uma representação em outros países, né? Igual a gente sabe, aqui na América do Sul mesmo, a gente teve, né, em Cuba e tudo também. Mas tem muito tempo que o comunismo não tem essa força toda, que a gente tem esse medo. E isso me intriga, de certa forma, como que o discurso de políticos mesmo
vem no sentido de vamos proteger o Brasil do comunismo. Meu Deus, isso já não passou? A gente não tinha que proteger no Brasil de outras coisas, tipo do coronavírus, ou sei lá, de outras coisas, né? Enfim. Ok. Então, só finalizando aqui, tá? Só para poder finalizar essa parte da matéria, e depois eu volto para ler os comentários, tá? Então, é um momento, voltando, encerro o assunto, voltando lá para os ideais da Revolução Francesa, né? Vamos entender aqui que a grande guerra do Estado de Direito Liberal era o modelo absolutista, o modelo de total intervenção estatal. Aquele liberalismo do Adam Smith, né, do Locke, do Montesquieu, do Rousseau e por aí vai, não é o liberalismo que vai lutar nos dias atuais. Esse modelo, a gente tem que atualizar nossos teóricos, as nossas fontes. A gente pode ser liberal? Claro que podemos, né? Claro que a gente pode pregar o liberalismo econômico, o liberalismo político, o liberalismo no maneira geral. Mas a gente tem que atualizar nossas fontes, né? O negócio é pegar a coisa do jeito que eles escreveram lá no século XVIII, né? E tentar trazer para a atualidade. Que a gente não tem monarquias absolutistas, né? Beleza. Então, a ideia desse movimento, né, do liberalismo, a ideia desse movimento era o quê? Diminuir a intervenção estatal ao máximo. A economia, para ela se desenvolver, ela tinha que ser livre. E quanto menos o Estado intervisse nessa economia, mais desenvolvimento eu traria ali para dentro dos estados, tá? Então, aqui a gente vai ter a diminuição da intervenção estatal, o que chamamos também de Estado mínimo, tá? Fiz um esqueminha aqui, Mayara, você que lembrou, que fala exatamente dessa questão. Então, o Estado de Direito Liberal, ele vai privilegiar e vai começar a surgir os direitos fundamentais de primeira dimensão, ou seja, os direitos fundamentais associados à ideia de liberdade, que são direito à vida, liberdade política, liberdade econômica, liberdade de ir e vir e liberdades individuais e propriedade privada, tá bom? Então, quando a gente fala de direitos de primeira dimensão, a gente tem que entender que são esses direitos, ou seja, antes dele, a gente precisa ter eles para depois desenvolvermos os direitos fundamentais de segunda, terceira e quarta dimensão, se é que a gente consegue desenvolvê-los, né? Porque até hoje a gente ainda está na luta aí por igualdade. Então, se a gente mal conseguiu chegar nos direitos fundamentais de segunda dimensão, me pergunto se a gente chegará nos direitos de terceira e quarta dimensão, tá? Então, pessoal, o que acontece? Deixa eu ver o que está falando aqui no meu slide. Esse livro aqui... Ah, não tem não. Legal, coloquei aqui para não se esquecer, né? Que a Revolução Francesa, então, ela é uma revolução burguesa e que ela vai tentar trazer a ideia de igualdade, mas essa igualdade ela é relativa, porque ela é uma igualdade no sentido de todos agora vão obedecer às leis, ok? Então, somos todos iguais, porque todos nós temos o dever de obedecer às mesmas leis. Mas, calma lá, eu não estou falando ainda de direitos iguais para todos. Eu estou quase falando de deveres iguais para todos. Por isso que a gente fala de uma igualdade relativa, de uma igualdade apenas no sentido formal, de obediência àquelas leis que estão sendo feitas pelos parlamentos, pelos congressos, né? A partir de votos, a partir de representantes que foram votados mediante voto censitário. Ou seja, eu tenho um marco, né, pessoal? Voto censitário é voto dos ricos. Então, quem que eu vou eleger? Ricos. Os ricos pensam nos ricos. Os ricos, eles vão querer ganhar mais dinheiro. Então, eu não posso falar que nesse momento aqui de Estado de Direito Liberal, ou momento pós-Revolução Francesa,
no caso da França, pós-Revolução Inglesa, no caso da Inglaterra, pós-independência dos Estados Unidos, pós-independência do Brasil, no caso do Brasil, eu não posso falar ainda de igualdade, tá? Eu estou falando apenas em obediência àquele sistema jurídico, àquele sistema de deveres. Eu até tenho agora leis que me protegem, mas no sentido formal, não no sentido de sermos todos iguais, de termos as mesmas condições de vida, ok? Então, aqui eu fiz só um não se esqueça aqui. E aí, o que a gente vai estudar na próxima aula? Por que essa ideia super legal aqui não deu certo? Que é super legal, né? Olha, separação bem definida do que é público, do que é privado, estado mínimo, né? Direitos fundamentais de primeira dimensão, tripartição de poderes, sistema legal. Por que ele vai entrar em crise? E aí, na próxima aula, a gente vai entender a crise do liberalismo, que vai coincidir com o surgimento do Estado de Direito Social. Já falei isso aqui, né? E só vou rematar. Se eu falo de Estado de Direito liberal, eu estou falando de liberalismo. Estado de Direito Social, eu estou falando de... Vamos ver quem vai escrever para mim. Quando eu falo de Estado de Direito liberal, eu estou falando de liberalismo. Quando eu falo de Estado de Direito Social, eu estou falando de... O Marcos, eu vou cortar o pescoço do Marcos, né, Marcos? Eu tenho certeza que você falou brincando. Aí quem estava escrevendo já parou até de escrever. Agora não tem ninguém escrevendo mais, tá vendo? Porque eu não estou falando de socialismo, né, gente? Eu estou falando de igualdade. A Maiara escreveu de igualdade. Estado de direito social, aqueles que deram certo ou que está tentando dar certo, como no nosso caso, nós estamos tentando chegar a uma igualdade. Socialismo não tem nada a ver com Estado de direito social. Vai ter a ver, sim, eu não vou falar que não tem nada a ver, porque o socialismo ele surge por causa do surgimento do Estado de Direito Social. Porque vão falar assim, vamos intervir um pouquinho aqui nessa economia. Aí os caras gostam tanto da ideia de intervir que eles criam o socialismo, né? E a extrema-direita, por exemplo, cria o nazismo, que é aquela ideia, não, eu gostei dessa ideia de intervir, de mandar em tudo, em todos, mas Estado de Direito Social, nos países que deram certo, né, vão buscar ideias de igualdade, tá? E aí nós vamos chegar lá na próxima aula, não vou dar entrada aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Deu para entender? Ficou claro aí as questões? Beleza. Então tá funcionando, né, gente? Assim, nosso modelo aqui de estudo, né, virtual, mas pelo menos pelas respostas que vocês têm dado em quase todas as aulas positivas, então eu acho que está funcionando. E me coloco sempre à disposição de vocês, né? Quando vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo da matéria, vão mandar mensagem no SGA, eu posso abrir tópicos de perguntas. Até hoje ninguém nunca me mandou uma pergunta. Aí eu fico me perguntando, sabe? Será que esses meninos estão entendendo mesmo tudo que eu estou falando? Agora, preocupo com a outra parte da sala que não assiste às aulas, porque eu quero ver assistir esse tanto de aula atrasada para entender para a prova, tá bom? Mas beleza, gente. Então, muito obrigada pela audiência, se eu posso dizer dessa forma, e nos encontramos terça-feira que vem, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite. Foi ótimo estar com vocês, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. You are currently the only person in this conference.